Olá, boa tarde. Está começando mais um Diário de Eva. Seu programa aqui, semanal. A gente sempre tá aqui, né, tá? A gente tá aqui todo dia, então quando chega quarta-feira, a gente fica, nossa, que bom tá aqui com o pessoal, que bom tá com as meninas, com os meninos também que acompanham, os Adãos aí. Sim, é uma delícia, é uma bênção, né? E hoje o tema, olha, não é por nada não, mas tá muito bom, muito, muito bom. Hoje nós vamos falar sobre TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Você já ouviu falar? E aí? Você já ouviu essa palavrinha? TOC, toque? Esse nome... Opa, gente, calma. Ó o aviso, ó o alerta. É o alerta, é toque de ter alarme pra tudo, a toda hora. Quem sabe faz ao vivo, não é verdade, gente? Exatamente. Mas hoje a gente tá especial, porque a gente tá chique, né? A gente tá chique, a gente tem parcerias aqui. Então, a For You, ela produziu um curta-metragem que se chama Hiperpensante. E aí, fala sobre esse assunto. Então, roda aí o curta que você vai acompanhar para a gente conversar depois. Eu não sou do tipo que fala muito. Agora, a minha mente, essa fala demais o tempo todo. Eu escrevo para aliviar o barulho da minha cabeça, organizo as coisas lá fora para aliviar a bagunça aqui dentro. Só que tenho que entregar 2 artigos da revista em 15 dias. Vou fazer uma lista para colocar logo tudo. Dia 31 de julho, domingo, projeto da revista Young, 2 artigos, 10 páginas. Não, melhor quebrar em etapas. Dia 1º, não comprei o azeite. Preciso anotar o azeite e responder a mensagem da minha mãe. Ok, dia 1º, escrever rascunho do artigo 1. Dia 2, fazer a lista da viagem de outubro. Terminar de ler o livro que comecei semana passada. Queria ter acordado cedo para escrever. Faz tempo que quero acordar às 5. Desse jeito, meu livro nunca vai ficar pronto. Tá, dia 2. Eu tranquei a porta? Tranquei. Não tranquei. Tranquei antes da Ana dormir. Não tranquei. "35 anos e você ainda não governa sua própria cabeça." É o que dizem. É minha luta. Minha mulher diz que eu me preocupo demais, sofro demais. Sempre me pede calma. Mas ela espera tudo acontecer. Eu gosto de estar à frente, de ser prevenido, de estar preparado. Mania todo mundo tem, afinal. Acontece que às vezes, de tanto preparar, sou tomado de pensamentos e sentimentos. Sou um fraco, um inútil. 1, 2, 3. Azeite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mensagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 vezes 5, tudo bem. Lista. Dia 2, revisar rascunho e separar leituras para o próximo artigo. Dia corrido. De novo. Dia 2, revisar rascunho e separar leituras para o próximo artigo. Dia corrido. Você vem pro meu aniversário ou vai inventar uma desculpa? Você prometeu fazer o discurso. Aniversário semana que vem. Discurso. Toda a família lá. Tô até vendo. Você ainda tem aquela coisa com números? Mas isso não é possessão espiritual? Tipo, ué, epilepsia? Mas você não é da igreja e tudo, essas coisas? Relaxa aí um pouco. Como é o nome que você Tá tem muito mesmo? estressadinho. Tique nervoso? Eu conheço um remédio. Acho que eu também tenho esse tal de toque, tique. Não é aquele negócio que a gente se irrita com o quadro torto?
É um zumbido fino no ouvido que parece um enxame. As vozes se misturam, eu só quero que tudo pare. Sentimento, pensamento, mente, alma, coração, Cordes. Paulo Cordes. Pequeno e corajoso. Mentira. Verdade. Intenso, tão intenso. Barulhento, rápido, pesado, cheio, colorido, preto, branco, embaçado. Tudo ao mesmo tempo. Cansado, impotente, descontrolado, desequilibrado, ansioso. Essas vozes todas se misturam às minhas próprias cobranças e medos e angústias e listas e manias e contagens. Eu só quero que tudo pare. Trabalho, prazo, conta, casamento, família, jantar, as compras, o azeite, o artigo, a mensagem, a porta, as 5, 10, 15, 20, 25. Eu suo, gelo, sufoco, afogo, engasgo, aperto, aqueço, tremo. Calo. Deus é amor. No amor não há medo. O verdadeiro amor afasta todo medo. Uma voz cala todas as outras, mas essa voz me basta. Que material lindo, que vídeo lindo, que curta, né? Ficou muito bom, a produção é ótima. A gente não tá falando isso que a gente conhece a produção, né? O Miguel e o Luan trabalham com a gente aqui. Sim. Então, quando a gente estava procurando um material para passar hoje, eles, a gente tem um curta sobre isso. Os caras têm curta para tudo, né? Curta de todo assunto. Então, vocês vão lá no canal dele, eles estão repostando os vídeos, porque tinha saído do canal deles, mas agora tá voltando lá, ver os curtas, inclusive tem parcerias aqui com a IPP. Tem. Então, tem dois, né? Isso, e a For You é uma produtora cristã, né, importante. E eles, o For, porque são em 4, a gente explicar aqui. O You é porque é pra Deus, né, Deus. É isso, Lê? É, For, que é o pra, né, em inglês. Pra você. É. Você Deus, no caso, que o U tem uma perninha até maior. Aí você vê que tem tudo uma lógica, né? Tem tudo um porquê, e é que nem hoje. Tem um porquê desse curta ter passado. Tem um porquê de todas as coisas, como Deus colocou, né? Até a palavra de Deus fala isso. Então, hoje, por que falar sobre toque? Por que a gente precisa saber disso? A gente vai conversar sobre isso com quem? Com o Dr. Aldo. E antes de chamar o Dr. Aldo, eu vou fazer uma leitura do nosso versículo, né, do dia de hoje, que é: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Olha que lindo esse versículo. Ele já dá um gatilho para a gente começar a pensar no assunto, né? Exatamente. Renovar a nossa mente. A ideia é essa. Para você pensar mais um pouquinho no tema, eu tenho uma enquete para você. Roda aí.
é o quiz de Eva. Bom, você costuma ter pensamentos que você acha difíceis de tirar da sua cabeça? Que é difícil arrancar da cabeça? Aquele pensamento fica matutando, até que você tem que tomar uma providência? E aí, você já pensou? Eu pensei durante essa semana e eu confesso que eu achei vários. Quando a gente vai lá, acha que fechou a porta, aí a gente não consegue dormir enquanto aquilo não sai da nossa cabeça, a gente levanta e vê que a porta está fechada. Já passou por isso? Não estou falando que, nossa, né, o pecado da porta. Mas isso vai te ajudar a pensar em outras coisas. Bora lá. Tainá. Vamos lá, então. Agora nós vamos chamar o nosso convidado de hoje, o Dr. Aldo. Ele é médico, ele é aconselhador bíblico, ele é formado em aconselhamento bíblico pelo CCF, mestre em aconselhamento bíblico pela Andrew Jump. Isso mesmo, ele é casado com a Ivete e ele é o pai da Carol, Ana Paula e Aldo Neto. E tem os netos também, que é o Davi, Mariana, Catarina, Júlia, João, Lucas, Daniel e Pedro. Que família, hein? Que bênção, doutor Aldo. Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês outra vez. É um prazer imenso. Você vê que turma. Sim. Sim. O senhor tá enjoando da nossa cara já, doutor? Não, ô louco, de jeito nenhum. É um prazer. Bom. Muito bom. Graças muito a Deus. Bom. Vai ter mais programas aí, então. Se Deus quiser. Vamos estar juntos aí. Doutor, como sempre, é um privilégio ter o senhor aqui. Já apareceu no Manhã PP, já apareceu em outros programas do Diário de Eva, tá ficando famoso. Aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico, tá em tudo. E aí, eu quero fazer uma pergunta primeiro, assim, para o senhor já começar a tirar a dúvida do pessoal. O que é o toque e qual que é o gatilho para a gente desenvolver isso? Uhum. Bom, a definição clínica do toque, segundo a organização, a Associação Americana de Psiquiatria, e que é seguida no mundo todo, né? O toque é uma síndrome formada basicamente por dois componentes. O componente da obsessão e um da compulsão. Uhum. Então, tem que haver essa dualidade de coisas. A obsessão são pensamentos intrusivos, que chama. São súbitos. A ampla maioria das vezes eles não têm uma causa. Ele é uma suposta crença que aparece na cabeça da pessoa, né? Tipo assim, será que eu tranquei a porta? Se a porta estiver aberta, pode entrar um bandido. Será que eu estou com a mão suja, contaminada? Se eu tiver com a mão suja, contaminada, eu posso ter uma septicemia e morrer. Né? Eu estou andando aqui nessa calçada, aqui tem uns quadrados brancos e uns pretos. Será que se eu pisar na divisa do quadrado branco e do preto, eu vou ter um mau agouro? Isso aí vai complicar minha vida? E uma série de outras coisas. Algo que eu noto que está fora do lugar, algo que eu percebo que não é simétrico. Enfim, esses pensamentos obsessivos, eu tenho uma obsessão por trás deles. Eu tenho que... ele me incomoda. Ele me traz a sensação que está instável a minha vida. Ou poderá ficar instável. Né? E aí gera uma compulsão a consertar essa obsessão. Então, a porta pode estar aberta? Eu tenho que ir lá me certificar. A mão pode estar contaminada? Eu tenho que lavar. Ah, mas eu abri a porta para entrar agora. Ah, contaminou, tem que lavar de novo. Ah, mas eu apertei o botão para acender a lâmpada. Ah, contaminou de novo. Nossa. Tem que lavar a mão de novo. Vai atender o telefone, eu tenho que pegar um pano, pôr no telefone e pôr ele longe da minha orelha, porque se encostar aqui ele vai contaminar.
Muitas vezes eu cumprimento alguém porque não tinha como escapar desse cumprimento, né? E aí logo em seguida eu não consigo nem pôr a mão em lugar nenhum, até que eu lave a mão, né? Percebe que isso aí produz um consumo de tempo absurdo. Porque eu tenho que checar, e existem alguns números mágicos. No filminho mostrou muito bem no curta aí. O 3 é um número mágico, o 5 é um número mágico, o 12, né? Então eu tenho que checar 3 vezes, ou múltiplos de 3, tá? Que nem ele teve um momento lá que ele falou, fez 10 vezes. 10 é 2 vezes 5. Então, tem que ter uma mágica por trás, né? Então, a compulsão, a realização da compulsão é o que aquieta o meu coração e aquieta essa obsessão que foi gerada, né? A obsessão, só para concluir aí a primeira parte da pergunta, ela envolve, às vezes, coisas estapafúrdias. Por exemplo, a pessoa está no culto, ele pensa assim, e se eu levantar agora aqui em pé e falar 5 palavrões lá para o pastor que está pregando? Ou eu estou dando banho numa criança, no meu neto, por exemplo, fico pensando, e se eu atirar ele pela janela, será que ele morre? O que será que vai acontecer? Então, pensamentos mórbidos, pensamentos de doença, isso tudo são pensamentos intrusivos, que entram na minha cabeça. Mas da onde eles vêm? E esse é o grande perturbação do toque, né? Nós não sabemos da onde eles vêm. Não é que é uma maldade intrínseca, não é isso. Mas ele gera uma incerteza em mim. E aí o que eu tenho que fazer? Me certificar. Esse, em resumo, é o toque. Entendi. Doutor, só uma coisa, Thay. Eu tava aqui conversando com a Thay no banheiro, a gente se maquiando aqui, conversando, quase chorando com algumas coisas. Mas eu fiquei pensando, conversei com ela, fiquei, gente, mas será que eu tenho toque? Por quê? Porque às vezes tem os pensamentos assim, vou jogar meu celular aqui pela janela, sabe? E aí eu fiquei, gente, será que isso... Doutor Aldo vai ter que responder isso pra gente. Então, e uma outra coisa que eu tenho uma mania, que a gente estava falando, né? É de medir espaço, de, tipo, aquilo ali, será que meus dedos cabem nessa distância? Será que é o tamanho do meu antebraço? Aí eu fico meio que disfarçando, vendo se alcança. Ou placa de carro, que eu fico tentando dar nome para todas as letras e frases. É uma coisa que eu tento parar, mas eu não consigo. Assim, claro, já consegui, tá? Eu estou trabalhando nisso. Vai conseguir hoje. Isso seria um toque? Seria um toque, mas é um toque, eu diria assim, ele de fácil controle, tá? Porque você percebeu que ele é meio inofensivo e você mesmo, já sem muito esforço, conseguiu controlar, né? Na pessoa diagnosticada mesmo com toque, a coisa é muito séria. Eu já aconselhei pessoas com toque e era dramático, porque ela fazia a família inteira tomar banho. Todo mundo tinha que tomar banho. Ninguém podia sentar no sofá, porque ia contaminar o sofá. Então eles sentavam ou no chão, ou em outros lugares, tinha que forrar o chão, mas não podia sentar no sofá. À noite, o marido... estava na cama, falava para o marido, você não apaga a luz? Ele levantava, apagava a luz. Agora você contaminou seu dedo, você tem que tomar banho. Não é só lavar a mão. Ela fazia ele tomar banho. Gente, que loucura. E aí já tinha começado a haver problema sério no casamento. O mais interessante é que essa pessoa que eu estou citando aí o caso, ela trabalhava numa cantina escolar. Daí eu falava, e como é que é lá na cantina? Porque você tá pegando produtos lá, né? Dando para as crianças e pegando dinheiro também. Você pega dinheiro? Pego. E aí, você lava a mão cada 5 segundos, né? Não, lá eu não sinto nada, eu não tenho nada. Eu trabalho normalmente. Que interessante. Então, eu até dei material para ela ler, para ela estudar, para ela se tornar íntima desse assunto e entender as razões do coração que estão por trás disso, tá?
Existe uma parte médica do assunto. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, posso falar rapidamente. Existem várias teorias que tentam explicar o toque. Alguns dizem, inclusive, que há um problema detectável em exame de imagem nas pessoas que são portadoras de toque, tá? Então, o PET scan, a ressonância magnética, elas trazem uma alteraçãozinha lá que seria o responsável por isso. Outros sugerem que o toque aparece após infecções por streptococcus na garganta, tá? Então, geralmente o toque ele começa ali entre 18 e 30 anos de idade, é a fase que começa o toque. Na verdade, ele começa quando a pessoa começa a ter problemas na vida dela, né? Ela tem que assumir responsabilidades, entrar na faculdade, vai se casar, filhos vêm, enfim. É nessa faixa de idade, 18 aos 30, quando a gente sai da casa dos pais e tem que assumir a barra, né? É quando começam os surtos de toque. Alguns começam aos 14 anos, tá? Existe o chamado toque pediátrico, tá? Que é crianças abaixo de 10 anos até, né? Que tem toque também, né? É o toquinho. Né? E esse toque ele pode perdurar por muitos anos, muitos, inclusive a vida toda da pessoa, tá? A medicina hoje ela usa antidepressivos para tratar o toque, tá? Antidepressivos desses normais, da família da fluoxetina mesmo, tem vários no mercado, né? E os resultados são razoáveis, não são excelentes, mas também não são ruins, tá? São mais ou menos os resultados clínicos, né? O que mais funciona, segundo os psiquiatras, é a terapia cognitivo-comportamental, tá? E o que é terapia cognitivo-comportamental? É o analista, o terapeuta, bater um papo cotidiano, assim, a cada tantos dias, com o paciente, fazendo interação com ele e mostrando se há entendimento da parte dele que aquelas coisas que ele está fazendo não fazem sentido. Então ele vai demonstrando, o paciente vai concordando, vai dando anuência e tal, e vai se inteirando, realmente, isso não faz sentido, não tem lógica, esses pensamentos não têm cabimento, cabe a mim controlá-los, né? E essa terapia cognitivo-comportamental, junto com a medicação antidepressiva, é o que é usado hoje na prática médica, tá? Essa brecha da terapia cognitivo-comportamental como uma fonte primária do tratamento, para mim, é o melhor argumento sobre a abordagem do aconselhamento bíblico. Então, nós podemos fazer um tipo de terapia cognitivo-comportamental usando os princípios bíblicos para os pacientes que são crentes. Muito bom. E aí vem aquela pergunta, né, doutor Aldo, nós falamos até de uma forma mais engraçada, assim, um pouco, né, compartilhando, porque às vezes a gente tem aquela sensação de estar falando de alguma coisa, a gente identifica e fala, ai, será que eu tenho isso? Eu vi alguns comentários aqui, uma pessoa falou, ai, tá todo mundo falando, será que eu tenho isso, né? Tem esse sentimento. Mas para a gente deixar claro, assim, de uma forma bem de fácil entendimento, né? Quais seriam os sinais e os sintomas do toque? Só mais uma coisa. Existe nível para o toque? Isso é uma dúvida que me surgiu agora. Tipo, existe um nível leve, um nível médio, mais pesado? Sim, existe. Tem um filme antigo com o Jack Nicholson, talvez vocês não conheçam, ou pode ser que tenha assistido já, aquele quanto não sei o que melhor, né? A gente não estava achando o nome também. Estava tentando lembrar o nome. Assim. Alguma coisa assim. A gente vai achar agora. Ele tem 2 diagnósticos. Ele tem o toque e ele tem a personalidade histriônica. Tá? Vocês lembram que ele não tem papas na língua, ele ofende o vizinho, ofende
a moça do restaurante, ele ofende todo mundo, ele não tem, né? E isso é clássico da chamada personalidade histriônica, tá? Mas ele tem um toque declarado, tanto é que você vê que ele não pisa na risca da calçada, ele prefere nem almoçar se não tiver a mesa dele, na cadeira dele vaga. No restaurante ele senta no mesmo lugar. Pode falar, você vai falar? Melhor é impossível. Isso, melhor é impossível. Exatamente. Então ele tem que comer com o mesmo talher. Se ela tentar enganar ele, ele já fica bravo. Porque não, eu tenho que comer com o mesmo talher. Ele põe a mesma calça, o mesmo sapato, do mesmo jeito, ele arruma as coisas da mesma forma, né? Ele tem que deitar na mesma posição e por aí vai, tá? Esse é um caso muito grave, né? Porque ele, só numa situação muito extrema, é que ele vai deixar de executar a compulsão, tá? Agora, a maioria das pessoas, casos mais comuns, as pessoas têm alguns pensamentos só. Então, por exemplo, ela tem problema com contaminação de mãos. Esse eu diria que de todos os sintomas é o mais presente, tá? Que a pessoa acha que ela tem que lavar a mão, tem que desinfectar a mão, não por causa da Covid agora, que agora nós estamos no tempo da Covid e todo mundo passa álcool gel na mão, né? Todo mundo está com toque, né? Mas não é isso. A pessoa ela acha que ela vai ser contaminada por germes em geral, tá? Pegando em maçaneta, pegando em coisas que alguém já pegou antes. Por exemplo, o cara que tem toque, se você filmar ele quando ele chega no escritório e vai arrumar a escrivaninha dele para trabalhar, é a repetição todo dia. É um filme. Todo dia a mesma coisa. Ele pega um paninho com álcool, limpa tudo que está em cima da mesa, telefone, a caneta, o teclado do computador, a mesa, ele passa álcool em tudo, depois ele passa na mão, daí ele vai lavar a mão, e ele põe a cadeira... Você viu no filme, no curta que passou aí antes, o cara ajeita os papéis sempre certinho naquela posição, ele abre a gaveta para pegar o que está lá dentro, para ajustar também. Porque se ele pensar que pode ter uma fichinha daquela fora do lugar, acabou tudo. Eu tenho que parar. Né? Então, fica muito difícil, às vezes, para o sujeito com toque manter o emprego. Porque ele consome muito. Eu conheci médicos com toque. E é uma situação. No começo parece engraçado, mas depois você vai ficando com pena da pessoa. Porque você fala assim, que escravidão que ela vive, que tormento que assola a cabeça dela. Exatamente. Né? Então, os sintomas principais são esses: medo de contaminação, medo de ser atingido por alguma doença, medo de ser assaltado. E qual é a solução? É ter certeza. Então, a doença mesmo, se nós fôssemos dar um nome assim, um outro nome, um apelido para o toque, seria a doença da incerteza e certeza. Ele vive uma incerteza e quer ter uma certeza. Ele precisa disso. Isso é o que faz ele caminhar no dia a dia, tá? É até complicado para uma pessoa com toque num nível muito grande elevado, ter um relacionamento, né? Até manter os relacionamentos que ela já tem. Acho que deve ser bem complicado, né? Tem até um outro filme que nós também vimos, né, o Tok Tok, que ele também aborda muito isso, e tem depoimentos de alguns personagens que ele não tem relacionamento porque não deu certo, a esposa não conseguiu, tem um que estava acabando e ela pôs a condição dele se tratar para ela ficar com ele. Então, é complexo, né, essa relação, né? Então, Aquilo que a gente chama de mania pode ser um toque, né? Às vezes. E, doutor, assim, se tem alguém que identificou esses problemas, identificou que tem alguns sintomas, identificou que está num nível um pouco elevado, qual que é o procedimento que ela tem que tomar? Qual que é a atitude, né? Um procedimento médico. O que o médico vai direcionar ela para fazer? Ele muitas vezes começa com alguns sintomas inocentes. Por exemplo, se ele apertar um dedo aqui, ele tem que apertar todos.
Se ele põe o dedo junto, ele tem que pôr os dedos juntos. Quando ele está conversando, uma conversa, para ela ter segmento tranquilo, ele tem que encostar uma perna na outra e pôr a mão no joelho, por exemplo. Isso é um gestual. Então, esses são sintomas no começo ainda. Ainda não tem pensamentos intrusivos tão graves, mas ele tem certas crenças já. Ele começou a acreditar que ele tem que fazer aquele gestual. Né? É importante. No começo é como vocês falaram, até parece um tique mesmo. Né? A pessoa tem... Você já viu o Nadal jogando, né? Nadal que joga tênis. O Nadal tem um toque gravíssimo, né? Se ele não fizer aquelas 400 coisas antes de sacar a bolinha, ele não consegue sacar. Se você falar, ó, você não vai puxar o calção aqui atrás. Ele para de jogar. Você vê que ele não pisa na risca da quadra, ele põe uma garrafinha de suco em frente à outra. Então, isso é... Daí os caras falam, não, ele tem isso aí porque é um ritual que faz ele jogar tranquilo. Então, mas é isso. Esse ritual traz para ele a sensação que ele domina a situação. Então, toda vez que você perceber que tem algo que você precisa fazer, que te aquieta, ou que te põe num suposto controle de uma situação, você tem que desconfiar que você está com toque. Tá? Porque isso pode ir crescendo, tomando uma proporção maior. Tá? A gente tem, eu particularmente, tenho procurado treinar pastores para identificar isso. Muito interessante. E por que eu estou treinando pastores para fazer isso? Porque eu acredito piamente que a terapia produzida pelo aconselhamento bíblico traz resultado. Porque ela é tão ou mais eficiente que a terapia comportamental, cognitivo-comportamental, que os leigos fazem, que os psicólogos, psiquiatras fazem. Né? Eu acho que para o crente, nós vamos falar agora, mais para frente, sobre o que está por trás desses pensamentos e dessas compulsões, e nós vamos ver que o problema realmente é um problema do coração. Não é um problema realmente mental. Não é uma doença mental. É tido como doença mental. Mas, na verdade, é outra coisa. Então, já com base nisso, que você já deu a deixa, eu acho que a nossa próxima pergunta é justamente essa, né? Qual a visão bíblica que nós devemos ter, que supõe, né, que isso, assim, qual a visão bíblica que a gente tem que ter mediante a tudo isso que nós falamos aqui agora, doutor Aldo? Porque, como o senhor citou até do TCC, né, que é o cognitivo comportamental, eu já vi, e ele tem muito aquela influência da pessoa ter o controle, que ela tem que tratar lá da infância um pensamento e substituir por outro. E a gente, né, nós como cristãos, a gente sabe que também não é o caminho, né, para tratar o coração, a cura, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a visão bíblica? Bom, então, veja bem, a pessoa ela tem esses pensamentos intrusivos que trazem insegurança a ela. Ele brota uma insegurança. Será que a porta está trancada? Será que a minha mão está contaminada? Será que eu vou ter um problema no trabalho hoje se eu não andar aqui nesse lugar? Enfim, alguma dúvida foi criada nela, alguma incerteza. E para que essa incerteza vá embora, eu tenho que realizar um culto, um procedimento cultual, que eu chamo de compulsão, onde eu vou realizar uma determinada atitude, uma determinada ação, visando minorar, visando acabar com essa ansiedade gerada pela obsessão. Né? Então, na verdade, eu tenho incertezas na minha vida, surtos de incertezas, e eu mesmo fabrico uma maneira de me dar certeza, de acabar com essa incerteza, de que eu obtenha segurança fazendo determinados rituais, né? Como lavar a mão,
como levantar para checar a porta, como ir lá no fogão, ver se ele não está aceso. Eu já fui lá 3 vezes hoje ver se o fogão está aceso e ele não está. Se você perguntar para mim, o fogão está aceso? Não, não está. E por que você está indo lá? Ah, eu tenho que ir. Porque se eu não for lá, eu não vou conseguir dormir, eu não vou conseguir trabalhar. Então, eu crio a instabilidade e eu crio a resolução dessa instabilidade. Ou seja, eu sou o meu próprio redentor. Eu sou o meu próprio aquietador do meu coração. Percebe? Então, na verdade, o toque é uma doença relacionada a senhorio. Eu quero ser o senhor de mim mesmo. Por quê? Porque eu me dou tranquilidade. Eu sei o que é fazer isso. E o toque ele tem muito a ver também com egoísmo, com egocentrismo, porque como ele passa por esse processo da incerteza, como que eu sei que as coisas são como elas deverão sair? Porque eu vou determiná-las. É o único jeito que eu sei. Mesmo que o sujeito seja crente, você fala, não, mas você acredita que Deus está no controle? Deus está no controle, é verdade. Mas eu tenho que ir lá fazer isso. E nem que ele vá recitando isso até... Ele vai checar lá se o fogão está apagado, que ele sabe que está apagado. Porque veja que o toque, o cara ele não usando uma terminologia chula, ele não é louco, ele não alucina. Ele tem consciência plena. Tanto é que o toque, antigamente, hoje chama transtorno obsessivo-compulsivo, né? Mas antigamente ele chamava neurose obsessiva-compulsiva. Então ele é uma neurose, ou seja, não há desagregação de pensamento. Se você perguntar para o cara que está indo pela 4ª vez ver se a porta está trancada, você, pera um pouquinho, onde você está indo? Estou indo ver se a porta está trancada. Por quê? Porque eu tenho que ir lá. Mas você acha que ela está trancada ou não? Não, eu acho que ela está trancada. Eu já fui ver antes. Ele sabe que ele já foi. Ele sabe que ele foi. Mas ele tem que cumprir um ritual. E esse é o ponto do negócio. Tá? É justamente aí que nós temos que fazer o gancho, né, para abordar o paciente. Então nós temos que falar com ele sobre senhorio, sobre segurança em Jesus, sobre crenças, enfim, essa é a temática, tá? E isso não é fácil, não é fácil, porque parece que numa conversa você vai resolver, não vai, não vai. Essa moça que eu citei aí, ela chegou ao ponto de desistir do aconselhamento. Ela melhorou depois, eu soube que ela melhorou. Mas na época do aconselhamento ela desistiu porque ela falava assim, doutor, eu estou me enxergando agora como, além de imunda e contaminada, como pecadora também. E eu nunca chamei ela de pecadora, porque eu disse para ela claramente que as coisas que ela fazia não era pecado. Não era pecado. O fato dela querer checar lá, tomar banho, fazer a família tomar banho, isso não era um pecado. Mas demonstrava que ela queria ser senhora da situação. E isso é o pecado. E esse é o problema. Entendi. Eu acho que o ponto central é a gente entender, como a gente sempre fala aqui nos programas, a motivação do nosso coração, né? O que impulsiona o nosso coração para a gente fazer e tomar tais atitudes. Parece uma coisa muito simples, mas é que nem teve um programa sobre alimentação com a Larissa Ferraro aqui, a gente falou sobre alimentação para a glória de Deus, e um simples vício em cafeína pode demonstrar muito do nosso coração, né? Então, a gente está atento para esse autoexame. Se a gente se preocupasse só com o autoexame, a gente não ia ter tempo para mais nada, porque é muita coisa para arrumar, né? Tem muita coisinha para a gente perceber que a gente tem e que a gente deveria melhorar. É o que a gente fala, né? Você trata uma coisa aí, nesse processo você já detecta outra área, outra coisa, e é contínuo, né? Exato. Eu falava para o pastor Tiago, na época que eu fazia aconselhamento com ele, falava assim, parece que eu trato um monstro, aí quando eu consigo domar esse monstro, surge outro maior. Mas até uma perguntinha antes da lei, rapidinho. Doutor Aldo, assim...
existe a pessoa que tem o toque, ela normalmente, quando ela até começa o nível mais leve, vamos colocar assim, né? Ela tem consciência do que está acontecendo, ela enxerga, porque normalmente a gente fala que o pecado, muitas vezes a gente não percebe o nosso, mas a gente vê no outro, mas a gente fala, não, é uma questão de precaução, é minha segurança, mas não que aquilo... O senhor falou várias vezes que a pessoa tem consciência que a porta está trancada, mas ela quer ir lá. Mas ela chega a ter consciência de que precisaria de um tratamento, que isso realmente pode ser muito grave, assim, ou não? Em geral, no começo, na fase inicial, as pessoas não dão muita bola, porque elas acham que todo mundo faz isso. Todo mundo tem uma incerteza na vida e todo mundo tem suas manias, seus tiques, Tá. né? Tipo quadro torto na parede, essas coisas, né? Todo mundo tem isso, né? Mas quando a coisa começa a pegar pesado e ela começa a ser incomodada com isso e vê que está causando incômodo nas outras pessoas, ela... Ou mesmo quando ela começa a perceber que ela perde um tempão com isso, ela fala, puxa vida, me cansa isso. Eu preciso acabar com esse negócio. Aí ela vai procurar ajuda. Ela normalmente vai procurar ajuda. Mas como eu disse, boa parte delas não consegue se livrar. E carregam ao longo de um bom tempo essas coisas, né? A ampla maioria tende a desaparecer na fase bem mais adulta, começo da velhice, e começa a acabar isso aí. Mas, entretanto, existe uma minoria que as coisas vão piorando. Há relatos na literatura de casos que foi agravando tanto, os pensamentos eram tão intrusivos e começou a pensar tanta coisa... Porque o toque, numa fase mais tardia, ele começa a envolver pensamentos religiosos e pensamentos sexuais, tá? Então, existe um quadro chamado de toque religioso mesmo, onde a pessoa ela acredita que todo o tempo ela está cometendo pecados. Então ela tem que toda hora estar confessando pecados, muitos dos quais ela nem tem certeza que é mesmo. Mas ela acredita, ou que ela vai perder a salvação e vai para o inferno. E ela morre de medo de que isso venha acontecer, né? E uma outra turma tem pensamentos intrusivos na área sexual. Tipo assim, o sujeito começa a imaginar que ele está tendo relação sexual lá no ambiente de trabalho com uma colega de trabalho, ou com a gerente dele, com a dona da empresa, ou ele... Enfim, ele fica viajando em pensamentos sexuais, que ele tem relação sexual, ou ela, né, mulher, com as coisas mais estapafúrdias, né? Com guarda de trânsito, com... Enfim, mil coisas, né? Aí fica difícil de tratar, porque chegou num ponto onde os pensamentos intrusivos são complexos agora demais, né? Claro que sempre há tratamento e sempre deve ser buscado o tratamento, né? Lógico, não estou desaconselhando ninguém a abandonar o tratamento de forma nenhuma, né? Mas o que eu quero dizer é que existe um percentual pequeno que vai se agravando terrivelmente e há relatos de suicídio numa fase tardia, onde o indivíduo realmente chegou à exaustão. Os pensamentos intrusivos consumiram ele. E aí ele sabe que não tem jeito de parar aquilo. Você viu que tem um momento do curta que foi apresentado antes aí, que o barulho vai se tornando tão infernal e o número de ideias se multiplica por 1 milhão. Começa aquele mundo de ideias na cabeça e o sujeito fica alucinado, tá? Então imagina você passar dias, horas com essa alucinação. Você viu que tem um momento que ele fala, inclusive, que tem um zumbido na cabeça que não vai embora, né? Outra coisa que o curta exibe muito bem. O toque, ele cria uma personalidade meio procrastinadora nas pessoas. Apesar de elas ficarem, eu tenho que entregar isso, eu tenho que fazer isso, amanhã é dia de fazer isso, E na verdade ele não toma atitude nenhuma para fazer aquilo render. Bom, então vamos sentar e vamos fazer, né? Não, mas ele fica só ansiado e não resolve, a resolutividade é baixa, tá?
Então, por isso tudo vai trazendo frustrações para as pessoas, dificuldades de relacionamentos, e elas podem caminhar para quadros graves daí, tá? Começar a enfiar pensamentos totalmente malucos na cabeça, né? Esse que eu dei exemplo do sujeito levantar no culto e falar impropérios, falar palavrões, né? Isso aí tem vários livros que citam isso, inclusive, né? Porque é um pensamento bastante comum nos crentes que têm toque, tá? Então veja que é um quadro que ele no começo parece inocente, bobinho, ganhar um ritmo maior, começar a trazer transtornos, só que depois ele pode ir agravando, alargando os pensamentos, aí uma gama maior de pensamentos intrusivos começa, envolvendo a área religiosa e espiritual, levando o camarada a uma estafa. Uma estafa. E aí ele precisa ser... você precisa sedá-lo profundamente. Aí é uma coisa já complexa, tá? Graças a Deus, não é a minoria, a maioria que acontece isso, é a minoria. Tá. Já dá um assusto, sim, né, gente? Mas, doutor, já surgiu algumas perguntas aqui na minha cabeça. Como que eu lido? Isso é uma pergunta minha mesmo. Ah, tá. Como que eu lido com um parente que tem toque? Como que eu devo... Como que a gente ao redor, quando a gente percebe que alguém tem toque, qual que é a procedência que a gente tem que ter, né? Encaminhar ela para algum lugar, conversar com ela sobre aquilo, para ver como se desencadeou, enfim. Essa pergunta é excelente. Excelente. Porque se a gente ficar prestando atenção nas pessoas, nós vamos ver... Porque o toque, pelas estatísticas internacionais, ele atinge de 3 a 5% da população. Tá? Então, se você tem uma classe aí de escola dominical, ou um grupo lá de 100 pessoas da igreja, deve ter umas 5, 6 lá que tem toque. Tá? E aí vem o que você perguntou. Como que nós vamos chegar nessas pessoas? Então, eu acredito que a melhor maneira de confrontá-las é começar perguntando o quanto aquilo incomoda ela. Se ela acha de fato que aquilo incomoda, ou se ela tem prazer naquilo. Porque isso é uma coisa que acontece em muitos pacientes. Quando eles realizam as compulsões, eles têm prazer, eles se aliviam. Ai, cumpri a minha tarefa. Né? Nem que ele tenha que levantar 5 vezes à noite para ver se a porta está trancada. Daí ele dorme que nem um anjo. Né? Então, será que você não está tendo prazer em ser o seu próprio redentor? Você cria uma tarefa para você cumprir. Eu sou o cara, tá vendo? Sim. Eu consigo cumprir as tarefas, mas são tarefas que ele mesmo pôs para ele mesmo, né? Então, eu acho que essa é uma primeira pergunta. Assim. Isso traz felicidade para você? Você se sente bem? Ele vai falar que incomoda. Mas daí vem a pergunta-chave, né? E por que você não para? Porque, na verdade, tem um certo prazer nisso. Tem a famosa compensação. Né? Ele compensa, né? O trabalho compensou. Porque isso trouxe segurança, domínio. Eu estou bem certo disso que eu estou fazendo. Né? E aí o papo vai ter que rolar para o lado da soberania, do senhorio. Né? E aí você pode abordar. Existem outros quadros que nós podemos ter essa mesma linha de pensamento que nós tivemos aqui para o toque. Por exemplo, pessoas obcecadas por pornografia e masturbação. Por que elas fazem isso? Bom, primeiro que é viciante, vicia, ele causa na área do prazer cerebral lá, ele dá um banho de adrenalina lá e a pessoa se sente super bem com aquilo, né? Mas, na verdade, por trás disso também está essa questão do senhorio, né?
Eu sou tão autopotente que eu mesmo me dou prazer. E ele começa a descobrir depois de um certo tempo que nem a esposa dele consegue mais dar prazer para ele da forma que ele faz. E ele começa a se afastar da esposa. Então é mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Você criou uma condição anômala na sua cabeça, de pensamento anômalo, para que você mesmo pudesse ser o seu sustentador, o seu resgatador. Você é o seu resgatador, que é isso que ele quer ser. Então, isso aí, claro, nós não vamos falar no primeiro dia de conversa com o toque com a pessoa, porque ela vai ficar chocada, vai negar, ou não vai entender, né? Mas a conversa tem que caminhar nessa linha. Hoje, agora, nesse momento, deve ter gente assistindo a gente aí que tem toque, tá? É bom que eles escutem essas coisas que eu estou falando, né? E eu sugiro que elas procurem os pastores delas, né? Os presbíteros, professores de escola dominical, pessoas treinadas em aconselhamento, né? Aí na sua igreja aí tem o reverendo Alberto, que fez esse mesmo curso que eu fiz com essa mesma pessoa que nos ensinou tudo isso que eu estou falando, que é um médico, o Dr. Michael Emelet, que é professor lá do CCF. E há livros dele e até artigos. Até mandei um para você, que é um artigo excelente, Muito em bom. poucas páginas. Ele vai demonstrar tudo isso que eu falei. Né? Então, esse é um material que a gente pode divulgar para as pessoas, ajudá-las. Né? Muito bom. A gente achou também no site da BCB, né? Também tem um artigo ali sobre toque. Muito bom. Falando, né, comentou de quem está nos assistindo, e sim, nós temos alguns comentários aqui. Inclusive, eu queria só deixar claro uma pergunta, porque ela se repetiu mais de uma vez, e mais de uma pessoa. Então, só para esclarecer, assim, doutor Aldo, o Irã, a Wanda, e eu não localizei, teve mais uma pessoa que perguntou se toque tem uma influência maligna, né? Porque, como se perguntou se é uma questão espiritual, né? E se teria essa influência. Olha, no meu entendimento, do que eu já estudei, o problema do coração é meramente um problema de senhorio. Não é que você passou a ser escravo do diabo. Essa ideia que é o diabo que manda você ir lá checar se a porta está fechada, ela é uma ideia errada. Se a gente tratar o toque sob essa ótica de fazer expulsão de demônios, porque tem um demônio que me comanda, ele manda eu ir lá ver se lavar minha mão, e eu vou. Aí ele manda eu lavar de novo, eu vou de novo, eu fico obedecendo ao diabo. Não, não é o diabo, não, é a sua cabeça mesmo. É o seu pensamento. Você criou uma tarefa para você executar e ficar satisfeito. Acho Entendeu? que ficou muito claro, ficou ótimo. Não tem a ver com demonismo, com essas coisas, tá? É claro que o demônio se aproveita, porque ele sabe que isso é uma fraqueza espiritual, né? Que você não consegue. Eu tive no começo do meu curso de medicina um quadro bem característico de toque, eu mesmo, né? E quando chegou no curso de psiquiatria lá, teve uma aula sobre toque, né? Eu já estava acho que no 4º, 5º ano, não me lembro. A professora lá deu a aula, né? Acabou a aula, eu fui na sala dela. Falei, professora, eu faço tudo isso que a senhora falou aí na aula hoje. É mesmo? Aí nós começamos a fazer uma terapia, né? E essa terapia durou lá um tempo, lá não me lembro, 2, 3 anos, né? Eu nem era convertido. Boa parte dos meus sintomas eu abandonei, mas ficou ainda alguns. Quando é que eles realmente sumiram e foram embora? Quando eu me converti. Aí eu percebi que realmente eu não tinha que ter outro descanso a não ser em Deus.
E aí eu não tenho mais que ficar repetindo ritual nenhum para ninguém, muito menos para mim, porque eu não sou capaz de me salvar. Quem me salva é Deus, não sou eu que me salvo. Né? Morto não consegue se salvar, né? Vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Então, tem que alguém vir nos dar vida, né? Então não temos como nos livrarmos a nós mesmos, né? E esse entendimento que eu tive logo no começo fez com que uma série de coisas que ainda perduravam, já tinha passado 20 anos que isso tinha acontecido, aí realmente sumiu de vez. Então, eu vejo que realmente as pessoas, a maioria delas consegue dominar a maior parte dos sintomas, mas ainda ficam resquícios, ainda tem pensamentos que entram na cabeça do nada, pensamentos das mais diversas áreas, né? As coisas mais estapafúrdias que você pensar. Até dá risada se a pessoa contar para você os tipos de pensamento que assola a mente dela. Mas isso não é demoníaco. Não é. Se fosse demoníaco, acho que seria até mais fácil. Era só expulsar. Só mandar ele embora. Verdade. Ô, doutor, agora assim, para fechar com chave de ouro, porque eu acho que foi muito bom, foi esclarecedor demais. Quais são os passos bíblicos que eu, com toque, devo tomar? Né? Quais as verdades bíblicas que eu devo afirmar para o meu coração e doutrinar meu coração? E a sua mensagem final, assim, a mensagem que você quer deixar para quem tem toque aí de casa, com esses passos, né? Reconhecer que isso é algo criado pela minha mente e que, assim como outras coisas da minha vida que eu faço, serve apenas para engrandecer meu ego, para me dar segurança, me dar paz, mas confessar para mim mesmo que a paz verdadeira é aquela que só Jesus pode me dar. Porque se isso me desse paz, eu parava de fazer. Né? Eu alcancei a paz, pronto, não preciso fazer mais. Mas não é isso que acontece, porque o sujeito, ele repete esse ritual de 10 a 50 vezes por dia. É muito. É muita coisa, é muita coisa. Então, isso não traz paz ao coração, ao contrário, é uma inquietude do coração, tá? Reconhecer isso. É que nem as pessoas que batalham para ganhar mais dinheiro, que batalham para ter maior conforto, né? Daí ela vê que ela alcançou um conforto, daí ela precisa de um conforto maior ainda, porque aquele ali já não satisfaz, né? Então, o primeiro ponto é reconhecer isso diante de Deus, ter entendimento claro disso. A segunda coisa é ele reconhecer que ele está tentando alcançar um estado de segurança pela própria força. Então, reconhecer que aquilo que ele está fazendo não traz segurança, reconhecer que ele está tentando fazer isso na força do braço dele e reconhecer que a única fonte de segurança que existe mesmo é confiar nas promessas de Deus. Ah, mas às vezes Deus traz coisa ruim para a nossa vida. É verdade, é verdade. Mas nós temos que aprender a confiar nisso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Ah, é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Tá? Agora, também ter claro que, bom, se não é por Deus, por quem que vai ser então? Né? Que é o argumento final da terapia cognitivo-comportamental. Você acha que você tem força suficiente para barrar isso? É que nem, por exemplo, eu criei um pensamento que se eu fizer assim com a mão, o coronavírus não vai me atingir. Então eu fico fazendo assim o dia inteiro com a mão para não me contaminar com o coronavírus. Então, pela lógica, você acredita que esse gestual livra você do coronavírus? Da onde se tirou isso? Né? Vejo que aquela síndrome de Asperger, ela tem esse caráter também, né?
Ele sabe que se ele não encontrar uma determinada cor de automóvel agora, se o próximo automóvel que passar por ele não for vermelho, vai ser uma tragédia. Né? Essa é uma das crenças que o Asperger cria na cabeça dele. Né? Então, veja que esses pensamentos de ter sorte, ter controle, ter domínio, ele é comum a vários quadros de doenças mentais, né? Chamada doença mental. Na verdade, não existe, no fundo, não existe doença mental. Né? São pensamentos chulos que a gente põe dentro da cabeça. Então, eu concluo dizendo o seguinte: eu tenho que me esvaziar e me encher do Espírito Santo. É nesse caminho que eu tenho que entrar. Dá para fazer isso? Não dá sozinho. É muito difícil. Procure ajuda. Procure ajuda. É mais fácil, né? Não é mais fácil serem 2 do que 1. Né? Então, não tente andar sozinho, porque você vai ficar se enganando. Né? Então, ter um companheiro de caminhada, além do que você vai prestar contas para ele também. Né? Como você está progredindo e tal. Se você é casado com alguém crente, que você confia e tal, pode ser seu próprio cônjuge, essa pessoa que vai caminhar com você. Né? Mas se você não confia, nada, sei lá, vá no pastor, procura algum departamento da sua igreja, ministério de aconselhamento bíblico, enfim, procure ajuda. Ótimo. Exatamente. Ótimo fechamento. É aquela questão que Paulo fala, né? Despir e revestir. Exatamente. Exatamente. Doutor Aldo, obrigada mais uma vez. Chegamos ao final do nosso programa. Esse tema, e eu acho que temas semelhantes, cabe talvez mais episódios, né? Para a gente poder trazer aqui. Mas eu agradeço mais uma vez a sua disposição, né, de estar aqui com a gente e ajudando a esclarecer um tema que aprisiona e judia tanto, assim, de tantas pessoas, né? Obrigada. Isso aí, eu que agradeço, estou à disposição de vocês. É isso que a gente gosta de ouvir. Tchau, tchau, doutor Aldo. Como diz o povo aí, tamo junto. Tamo junto. Exatamente. Exatamente. Hashtag. Fica com Deus. Lê, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Obrigado pelos comentários, obrigado pela participação e até todos. Quarta que vem. Né? Até quarta que vem. Espero que tenha esclarecido, que tenha ficado claro. E fizemos algumas citações, podemos até escrever. Tchau, tchau. Fica com Deus.